Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência de quem nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado a matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Tuas mãos entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me, ó opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertar-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Da carta aos Hebreus. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu
preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o significado, a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se capaz da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus.
Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu:
Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam, viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu, levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus, eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse, hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
Pilatos mandou escrever em hebraico o letreiro e colocou na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederão os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos.
A outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, que estão nos acompanhando pelo Facebook da nossa paróquia e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje um dia muito forte, um dia muito profundo, um dia bastante provocante, que toca a nossa alma, o nosso espírito e toda a nossa vida com a entrega total de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Fixemos o nosso olhar em Jesus crucificado. O nosso olhar, a nossa atenção, a nossa veneração, devoção, piedade, focada no Cristo crucificado. A maior prova de amor que existe pela humanidade é Jesus na cruz. Jesus se entrega para a salvação da humanidade. Então fixemos o nosso olhar em Jesus crucificado e peçamos rezando: iluminai, Senhor, o nosso coração, para vos podermos seguir pelo caminho da cruz. Morrer em nós o homem velho, ligado ao egoísmo, ligado ao rancor, ligado ao individualismo, ligado ao pecado, ligado à perversidade, ligado à traição, ligado à preguiça, ligado à falta de respeito pelas coisas de Deus, pela Santa Igreja, ligado por tudo aquilo que procede do diabo. Que esse homem velho morra e que surja um homem novo, estreitamente ligado, intimamente ligado em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós. Faça esse propósito na sua vida, que morra o homem velho, podre, sujo, lameado, imundo, pecaminoso, e nasça na cruz do Senhor um homem novo, uma mulher nova, disposta, fiel, devota, que siga de fato os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E animados por este amor que transbordou do seu lado aberto, um dos grandes sinais dos primeiros sacramentos da Santa Igreja,
nascimento também da Santa Igreja, que possamos estar imersos neste amor do seu lado transpassado. Primeiramente, nós temos que entender a cruz. Muitos criticam a cruz porque não conhecem a cruz. Muitos é igual o diabo fugindo da cruz. Tem medo da cruz, tem vergonha da cruz, repudiam a cruz, excluem a cruz da sua vida porque de fato nunca conheceram o significado da cruz. A cruz tem uma origem no Oriente, especificamente com os persas. Foi lá na Pérsia. E a cruz foi assumida pelos cartaginenses e pelos romanos. Logo, a Palestina fazia parte do Império Romano e todos os criminosos e toda a jurisprudência, toda a lei da Palestina estava ligada ao Império Romano. A cruz era a morte dos escravos corruptos, dos escravos criminosos. Vejam só, que Jesus morreu como um escravo, nem as roupas lhe deixaram. Foi crucificado nu. Nem sequer a roupa para tampar as partes íntimas Jesus tinha no alto da cruz. Nem isso a humanidade concedeu a Jesus Cristo. Logo, Jesus é condenado à cruz para a remissão dos nossos pecados. Ele beija a cruz. Ele carrega a cruz. Ele não desistiu da cruz. Pelo contrário, mesmo quando ele caía ao chão, ele tomava a cruz novamente e seguia o seu caminho, seguia o seu percurso da sua morte. E ele sabia que iria morrer por toda a humanidade. A cruz não é mais motivo de vergonha. A cruz é motivo de esperança. Quem nega a cruz, nega o próprio Cristo. Quem nega a cruz, nega a salvação. Quem nega a cruz, nega o amor de Cristo pela humanidade. Quem nega a cruz, quem exclui a cruz, quem denigre a cruz, está excluindo o plano de salvação de Deus Todo-Poderoso por cada um de nós. Cuidado, porque nós, hoje, somos as cruzes de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mística, a teologia, a pedagogia da Santa Cruz. A cruz nos traz uma lição importantíssima. Uma lição avassaladora. A cruz, duas hastes. Uma haste horizontal e uma haste vertical. A cruz significa que nós, quando somos seguidores de Jesus, porque o próprio Cristo disse: você quer me seguir? Você quer ser discípulo meu? Você quer ser fiel meu? Tome a sua cruz e me siga. Então, se você segue Jesus, se você é fiel a Jesus, tome a cruz e siga de fato nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mística, para finalizar, envolve o eu com os meus irmãos. A haste horizontal da cruz. É assim que eu vou abraçar os meus irmãos. É assim que eu vou acolher o meu próximo.
É só assim que eu vou fazer que eles sintam o meu calor, o meu carinho, a minha energia, a minha força. Mas também é uma haste vertical. Eu e Deus. Deus e eu. Não adianta nada. Apenas eu e Deus, se eu esqueço dos irmãos. Não adianta nada. Toda falta de respeito. Hoje nós sabemos, pessoas que fazem churrasco em plena Sexta-feira Santa. Pessoas que não fazem o jejum sagrado. E a igreja pede ao menos 2 vezes ao ano o sagrado jejum, que é na quarta-feira de cinzas, início da Santa Quaresma, e hoje na Sexta-feira Santa da Paixão de Jesus Cristo. 2 dias apenas, para nos provocar, para nos cutucar, para nos encurralar e colocar contra a parede e dizer: quem é mais forte que você? Ou é você, ou é os seus desejos, os seus caprichos, aquilo que te rodeia, que é superficial? É aquilo ou é Deus na sua vida e na sua história e na sua existência? Que sejamos fortalecidos todas as vezes que olharmos a cruz e perceber que nela o Filho de Deus, um rei grandioso, imensurável, entregou-se por você. Foi por você que ele se entregou. Foi por você que ele encheu de feridas e hematomas no seu corpo. Foi por você que ele se agoniou. Foi por você que ele foi coroado de espinhos. Foi por você que lá no alto da cruz, assim como lá no Antigo Testamento, Moisés levantou a serpente de bronze para que todos aqueles que olhassem a serpente de bronze fossem curados do veneno dos animais peçonhentos do deserto. Jesus se levanta na cruz para que todas as vezes que olharmos a cruz, vamos lembrar do grande amor de Deus pela humanidade. Por isso que a cruz sempre fica no centro. Por isso que devemos ter sempre a cruz, para que o padre também possa ver que o seu exercício ministerial é um exercício de sacrifício pelo bem do povo de Deus. Nada de ficar colocando cruz do lado, não. Cruz não é para ficar no lado, cruz é no centro. Nada de ficar caluniando, difamando a cruz. Ah, a missa é só festa, só alegria. Por que que a gente tem que colocar só Jesus lá, diante da cruz? Sim, a missa é alegria, porque a missa é a grande graça da presença de Deus no meio dos homens. Mas também não deixou de ser o memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Que possamos lembrar sempre da cruz de Jesus. Por isso que vocês colocaram na porta da sua casa, no portão da sua casa, uma cruz com um tecido vermelho, para lembrar o sangue derramado de Jesus na cruz por você, pela sua família, por cada um de nós. E que possamos nos fortalecer sempre mais com este sangue. E que este sangue vamos nos inebriar, lavar, purificar, saciar a nossa sede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimas, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo frente à sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Por todas as ordens e categorias dos fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Carlos José, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pela unidade dos cristãos, oremos
por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai os que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é o reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes
que o nosso Deus e Senhor, segundo a vossa vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro e expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados e dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Te fiz sair do Egito, afoguei o faraó. Aos teus sumos sacerdotes entregaste-me sem dó. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo e vosso sangue que vou receber não se torne caso de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do seu Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão,
seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.